o nosso foco ele acabou ficando muito restrito no escopo da tese, né? Digamos, replicar o formato do livro do Fowler, né? Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba, e este é um episódio dos podcasts Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software, e Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Os dois fazem parte da rede Emílias de podcasts. Hoje estou aqui com uma das co-hosts do Elixir em Foco, Zoe Peçanha. Tudo bem, Zoe? Olá, alquimistas, e olá, engenheiros e engenheiras. Então, Zoe, vamos dar as boas-vindas ao professor Lucas Vege, nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, Lucas? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo jóia, pessoal. Eu agradeço novamente aí o convite. Já é a minha segunda oportunidade aqui de participar do Elixir em Foco, a primeira do Fronteiras de Engenharia de Software, que para mim assim é uma honra, né? Eu sou ouvinte do podcast, já, enfim, acompanhei diversos episódios de pessoas ilustres da área e hoje estou tendo a oportunidade de vir conversar um pouquinho com vocês. Então, muito obrigado aí pelo convite. Então, o tema da conversa de hoje será Code Smells e refatoração em Elixir. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Lucas. Lucas Vege é professor no Departamento de Informática da Universidade Federal de Viçosa, UFV. Eu estava lembrando, né, que quando eu era criança eu assistia muito Globo Rural na TV aberta, né, e sempre tinha uma dúvida de alguém em algum lugar do Brasil e vamos falar aqui com um especialista da UFV, né? Mostrava um campus bonito, assim, bem verde. Mas lá tem informática também. Então, o Lucas lá coordena o Laboratório de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, LabD2M, é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, lá, agora em 2024. Seus interesses de pesquisa abrangem engenharia de software, reuso de software, qualidade de software, programação para dispositivos móveis, programação funcional, desenvolvimento web, sistemas de informação e perfis de metadados. E Lucas teve sua tese de doutorado selecionada como uma das melhores do Brasil pela Sociedade Brasileira de Computação e está participando do concurso de teses e dissertações da entidade que vai acontecer durante o Congresso da SBC, que vai ser agora em julho, em Maceió. Um dos organizadores desse subevento, né, dessa parte do Congresso da SBC é o Leonardo Fernandes, que é aqui da equipe do Fronteiras da Engenharia de Software. E uma coisa relevante para o pessoal aqui que faz pesquisa em engenharia de software é que 2 artigos resultantes da tese foram publicados na revista Empirical Software Engineering, que é uma excelente revista na área. Lucas já participou conosco, como ele já disse, do episódio do Elixir em Foco, junto com o Marco Túlio Valente, que foi sobre o seu trabalho com CodeSmells. O Marco Túlio Valente, por si só, já esteve aqui no Fronteiras e ministrou. Não, e o Lucas ministrou palestra num evento que a gente organizou lá em Fortaleza, Elixir Fortaleza 2023. E o seu trabalho foi motivação para o Refactor X, que foi abordado em um episódio com Gabriel Pereira no Elixir em Foco. Lucas, você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Não, eu acho que foi uma apresentação bem completa, né? Como você disse, eu sou professor aqui da UFV, estou como efetivo aqui desde 2015, então completei 10 anos de UFV em janeiro. Já tive um período anterior como professor substituto, fui professor substituto aqui por 2 anos, então é isso, foi uma apresentação bem completa. Certo, então hoje a gente vai falar sobre CodeSmells e refatoração em Elixir. Por que esse tema é relevante? Cold Smells e refatorações para Elixir. Então, na verdade, Adolfo, esse tema ele foi uma das possibilidades que a gente tinha lá no início da nossa tese, né? Desde o início, eu e o professor Marco Túlio, a gente tinha uma motivação muito forte de revisitar algum tópico de engenharia de software aplicado à programação funcional, né? Porque se a gente for analisar o contexto geral das pesquisas em engenharia de software, geralmente elas são aplicadas no paradigma de programação que é mais usado na indústria naquele momento. Então, basicamente, desde a década de 80, programação orientada a objeto meio que dita os rumos aí do
dos códigos que estão em produção, mas mais recentemente muitas linguagens de programação funcional estão ficando relevantes na indústria. E a gente tem o Elixir, tem o Clojure, F Sharp, dentre outros. Só que quando a gente vai olhar para a área de pesquisa, de engenharia de software aplicado a projetos desse paradigma, basicamente não existe. Então, é uma área totalmente disponível para ser desbravada. E a gente queria, de uma certa forma, desbravar algum tópico de engenharia de software aplicada à programação funcional. Então, qualidade de software é um dos tópicos que chama muita atenção para mim e também do professor Marco Túlio. E dentro dessa sub-área a gente tem cold smells, a gente tem refatorações, e basicamente não existiam trabalhos de cold smells para linguagens funcionais. Para refatorações existiam alguns, para Erlang, Haskell e OCaml, mas também muito incipientes. E o Elixir, né, é uma linguagem funcional desenvolvida por um brasileiro. Então, isso chama bastante atenção e basicamente não existiam pesquisas de qualidade de software para essa linguagem. Então, juntando todas essas variáveis, a gente queria revisitar algum tópico de engenharia de software para programação funcional. Poucos trabalhos de qualidade de software na área, que é algo que nos chamava atenção. E para a linguagem brasileira, que está ficando muito relevante no mercado, nenhum trabalho, a gente resolveu explorar. Afinal de contas, todo desenvolvedor de qualquer linguagem tem uma preocupação em tornar o seu código mais qualificado, tornar mais fácil de manutenir, mais fácil de testar, mais fácil de estender. E a presença de cold smells pode prejudicar esse tipo de coisa. Para o programador Elixir, a gente imaginava que não seria diferente. E quando você tem esse tipo de problema, digamos assim, né, um código subótimo, uma das formas de melhorar a qualidade dele é por meio de estratégias de refatoração. Então, eu acho que uma coisa foi levando a outra e a gente chegou nessa pesquisa aí, que eu julgo que foi assim um ponto importante para novas pesquisas que irão suceder dentro dessa sub-área de engenharia de software. Essa é uma discussão bem interessante, porque, assim, como você falou, né, a pesquisa, na verdade, o mercado todo vai acabar girando ali, né, meio que uma história do ovo e da galinha com o paradigma que está sendo usado, né, mais usado durante o mercado. Então acaba tendo mais pesquisa sobre isso, mais produção de conteúdo no geral mesmo, né, dentro da academia e fora da academia. E aí é interessante porque meio que a, a gente, quando começa a estudar programação, a gente começa ali, geralmente pelo padrão, né, imperativo, ó. Eu acabei fazendo o caminho inverso, digamos assim, e eu comecei pelo funcional. E aí foi bem interessante, porque realmente eu sentia bastante falta de conteúdo, principalmente de qualidade de software, como refatoração, e até padrões de projeto, não como regras, né, porque é um pouco delicada essa conversa, mas padrões enquanto formas já conhecidas de resolver um problema que está acontecendo, seja um problema de regra de negócio ou mesmo de arquitetura, ou enfim, como você vai construir um software. Isso sempre foi muito escasso dentro do paradigma funcional. Então, é interessante ver que nos últimos anos isso tem meio que, não diria que está sendo revertido, mas o conteúdo tem sido mais alimentado dentro desse paradigma. E aí, dentro desse contexto, né, da sua pesquisa, você poderia nos dar alguns exemplos práticos de problemas no mundo real, né, que você já tem enfrentado, que você saiba, o que você já tem escutado, que podem ser resolvidos através da identificação de code smells? Interessante. Desde que a gente começou a investigação, Zô, a gente acabou tendo muita interação com empresas, né? Inclusive, a nossa pesquisa ela foi parcialmente financiada por três empresas, né? Pela Finbits, pela Rebase e pela Dashbit, do Valim. E nesse processo a gente acabava interagindo com essas equipes e também pessoas da comunidade que vem de outras empresas, e a gente escutava, olha, desde que seu catálogo foi publicado, a gente começou a aplicar ele aqui no nosso time, e a gente percebeu que alguns desses cold smells de fato estavam ocorrendo aqui. Então a gente já está se preocupando em buscar removê-los,
ou eventualmente tomar precauções para que eles não sejam inseridos, né? Então, eu teria dificuldade de dar alguns exemplos específicos, né, de um ou outro cold smell do catálogo, porque o nosso catálogo de cold smells, ele tem 35 cold smells. Esses 35 cold smells, eles são classificados entre cold smells tradicionais, que são aqueles que vêm lá do Fowler, né, do livro dele tradicional, mas que também fazem sentido em Elixir, e tem cold smells também específicos para Elixir que a gente categorizou entre low-level concerns e design related, né? Os low-level concerns são aqueles que às vezes eles aparecem em instâncias muito pequenas do código, às vezes é algo que impacta só um pedaço de uma função, um cabeçalho de uma função, né? Já os design related, eles são espalhados por múltiplos módulos ou múltiplas funções. Já o catálogo de refatorações são 82 refatorações, é um número ainda superior, que a gente quebrou lá em 4 categorias, né? Os específicos para Elixir, os específicos para Erlang, os mais genéricos a nível de paradigma, né? Que são os refatorações funcionais, e também as refatorações tradicionais, que são aquelas do Fowler que se aplicam aqui. Então, assim, não fugindo da resposta, né, da sua pergunta, eu sei que desde que a gente publicou, de fato, a gente vem tendo esse feedback positivo da comunidade de que isso está sendo usado, né? E eu acho que isso um pouco reflete nos números que a gente teve das respostas dos nossos surveys. Eu não sei se o Adolfo vai levantar essa questão em alguma outra pergunta, mas já aproveito a oportunidade para falar que esses dois catálogos eles foram amplamente validados pela comunidade de desenvolvedores. Se eu não estou enganado, o catálogo de Cold Smells ele teve um survey que em torno de 180 desenvolvedores responderam e o catálogo de refatorações em torno de 150. E nos comentários que a gente recebia ali, a gente tinha esse tipo de feedback. Falou, olha, a gente está usando aqui, isso está sendo útil para isso, para aquilo. Então, de fato, eu acho que ele tem um impacto real. O que é desejável, né? Porque lá no laboratório do professor Marco Túlio Valente, que foi meu orientador de doutorado, ele trabalha com engenharia de software aplicada. Então, a gente sempre busca fazer as investigações e ter uma proximidade com a indústria e ver o impacto real daquilo em código de produção. E com essa nossa pesquisa não foi diferente. Essa reação da comunidade foi realmente bem positiva e eu até, enquanto, assim, uma experiência de desenvolvedora, né, vejo isso se refletindo também no dia a dia. Eu não lembro, assim, imagino eu que tenha tido alguma inspiração, mas hoje em dia a gente tem lá na documentação oficial do Elixir também a parte de anti-patterns, então isso acaba, né, espalhando bastante essa ideia de code smells também. Eu lembro que eu vi algum projeto também de alguém que estava tentando fazer regras do Gradle, que é basicamente um analisador de código estático, né? Para você ali forçar algumas regras, não só de estilo, mas também de semântica, também, de padrão. E eu vi que alguém estava tentando aplicar alguns padrões do catálogo, né, nessas regras. Então é bem interessante esse movimento da comunidade também, né? Sim, inclusive, eu não sei se eu estou queimando a largada aqui, Adolfo, mas a Zoe me deu a oportunidade de falar sobre alguma questão, né? A continuidade dessa pesquisa nossa, a gente deixou muitos pontos em aberto, como toda tese de doutorado, sempre tem muitos trabalhos futuros, né? E um deles é exatamente pegar esses catálogos e automatizá-los, né? Ter uma ferramenta para detecção automática de cold smells, ter uma ferramenta robusta de refatoração automática. E atualmente eu estou com um projeto submetido para o edital universal da FAPEMIG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado de Minas Gerais. Ainda não tenho a resposta se vai ser aceito ou não, mas assim, a minha pretensão é que o próximo passo da minha pesquisa aqui, orientando alunos da UFV, seja exatamente em torno da criação dessas ferramentas para operacionalizar, digamos assim, esses catálogos. A gente já tem a iniciativa lá do Gabriel para automatizar as refatorações, né, com o Refactor X, só que o Refactor X, se eu não me engano, ele automatiza, eu acho que em torno de 20 refatorações do nosso catálogo, que tem 82. Então, a gente tem ainda muita margem para ampliação disso, e como essas ferramentas são de código aberto, o Credo, por exemplo, ele é de código aberto, eventualmente a gente pretende adaptá-lo
para detectar cold smells, ou então criar uma ferramenta nova, né? O Refactorex também é aberto, então a gente pode expandir ele. E a ideia é que em algum momento essas ferramentas elas sejam integradas, né? Pensando assim num cenário de uso, o programador ele está ali desenvolvendo, implementando, um cold smell ele é identificado, uma vez identificada, a ferramenta já iria sugerir quais estratégias de refatoração aplicar para remover aquele cold smell específico e eventualmente já poderia até refatorar. Então, a gente tem muita coisa para investigar, né, em torno disso, possivelmente a aplicação de algum modelo de IA, enfim, mas a gente está pretendendo caminhar nessa direção. Sim, sim. Eu lembro que a gente conversou também com o Gabriel no episódio sobre talvez até integrar isso com o novo LSP da linguagem. Claro, tem algumas refatorações ali, alguns padrões que talvez precisem de uma semântica um pouco maior, um contexto maior do que o LSP consegue dar. Então, talvez IA seja uma boa. Mas, enfim, ele chegou até a dar um pequeno spoiler lá, mas é bem interessante ter esse ambiente mais integrado ali, de você conseguir não só escrever código, mas também você forçar ali uma qualidade, né? Bom, então vamos à próxima pergunta. E, Lucas, não se incomode, pode ir falando assim o que vem à cabeça, a gente se adapta aqui. Tá, E joia? a próxima pergunta, as próximas vão ser sobre alguns artigos seus, Lucas. Claro que a gente sabe que os artigos são em colaboração, e eu acho que todos os artigos que eu vou citar aqui foram em colaboração com o Marco Túlio, né? Que foram parte do seu doutorado. A gente já conversou sobre o artigo Maus Cheiros de Código em Elixir, resultados iniciais de uma revisão da literatura cinzenta. Foi lá no episódio do Elixir em Foco. E eu gosto sempre de explicar aqui para os ouvintes que a gente fala os nomes dos artigos em português, mas geralmente eles são em inglês, e na descrição do episódio a gente deixa o título em português, o título em inglês e o link para o artigo. E um ano depois, você e Marco Túlio, né, um ano depois lá desse primeiro artigo, você e o Marco Túlio publicaram Compreendendo Maus Cheiros de Código na Linguagem Funcional Elixir na Empirical Software Engineering, que, especificamente para a comunidade de Elixir, eu acho que foi meio que um marco, né, porque já existiam vários artigos sobre Elixir, mesmo Erlang, né, mas eu não lembro de nenhum artigo sobre Erlang na Empirical Software Engineering, ou numa revista do nível da Empirical Software Engineering, específico, assim, do nível, vamos falar assim, uma ótima revista e específica para engenharia de software, mas provavelmente para outras linguagens já tinha acontecido, mas para Elixir e Erlang, né, porque para quem não é da comunidade Elixir, Elixir faz parte do ecossistema de Erlang, tanto é que existe a fundação do ecossistema de Erlang, do qual Elixir faz parte. Explica pra gente como foi o processo para chegar a esse catálogo de code smells em Elixir que vocês apresentaram neste artigo. A gente já comentou até um pouco sobre isso do ponto de vista do Valim, na entrevista com o Valim, mas queria saber o seu ponto de vista. Como é que vocês fizeram para chegar a esse catálogo de code smells em Elixir? Legal. O que acontece? Esse paper que você tinha citado da ICPC, que foi o primeiro, né, nosso, que era resultados preliminares, que a gente até falou, acho que no episódio 15 do Elixir em Foco, se eu não estou enganado. Ele foi o ponto de partida, onde basicamente a gente fez uma revisão da literatura cinza para tentar prospectar esses cold smells. Por que a gente fez lá a revisão da literatura cinza? Só falar brevemente, porque pode ser que alguns ouvintes não assistiram o episódio anterior, né? A gente optou inicialmente por fazer uma revisão da literatura cinza, exatamente porque não existiam publicações científicas a respeito de cold smells, não apenas para Elixir, mas também para programação funcional. Então, como a gente não poderia revisar, digamos assim, literatura revisada por pares, né, publicações científicas, a gente optou por ir em conteúdos gerados pela comunidade de desenvolvedores. Então, na literatura cinza, a gente tem, por exemplo, postagens de blog, discussões de fóruns, tipo Stack Overflow, Elixir Forum, sites em geral, podcasts, vídeos do YouTube. Então, a gente pegou esse compilado de fontes, digamos assim, e prospectamos uma parte preliminar do nosso catálogo. Eu confesso que eu não me lembro de cabeça qual era o número de cold smells do nosso paper da ICPC, mas ele era inferior aos 35 da versão final do catálogo.
E isso a gente publicou, né, na ICPC, na trilha Era da ICPC, que é uma trilha, se eu não me engano, de Early Results, que são pesquisas em andamento. E isso gerou um certo burburinho na comunidade, a gente percebeu que aquilo foi positivo. O Valim, na época, conheceu a nossa pesquisa de maneira orgânica, publicou no Twitter, e aí foi um boom, né? A comunidade veio em massa, o repositório do GitHub, onde o catálogo foi disponibilizado, ele foi adquirindo muitas estrelas, e dali para frente o projeto tomou vida. Só que a gente carecia ainda de, digamos assim, uma validação mais forte desse catálogo. E aí nisso veio o paper da Empirical, né? Então, no paper da Empirical, além dos dados que a gente tinha prospectado na literatura cinza, vindos lá do paper da ICPC, a gente complementou isso, tentando buscar mais cold smells por meio de interações diretas com a comunidade de desenvolvedores. Então, a gente tinha o nosso catálogo preliminar lá no GitHub, a gente fez uma chamada, divulgação científica nas mídias sociais, e os desenvolvedores começaram a interagir com a gente por meio de issues, por requests, que a gente validava, o catálogo foi ganhando mais corpo. Por fim, a gente aplicou um processo de mineração de repositórios de código, onde basicamente a gente minerou todos os repositórios Elixir disponíveis no GitHub e públicos, né, por meio de uma query de busca que tinha alguns termos-chave específicos, e nisso a gente chegou nesse catálogo de 35 cold smells. Só que assim, a gente tinha o catálogo, mas a gente ainda queria de fato validá-los. Por mais que esses dados tivessem vindos da comunidade, a gente precisava de uma validação explícita, digamos assim, dos desenvolvedores. Então a gente promoveu uma aplicação de questionários que, se eu não estou enganado, a gente conseguiu 181 respostas vindas de desenvolvedores assim com um background diverso, né? Alguns menos experientes, a maioria mais experiente, tanto em relação à quantidade de tempo trabalhando com Elixir, quanto também em relação à quantidade de projetos diferentes. Porque a gente fez questão de diferenciar essas duas coisas, porque o que acontece? Às vezes você tem uma pessoa que trabalha com Elixir há 6 anos, uma pessoa já experiente, só que ela trabalhou em um projeto. Então, naturalmente, ela pode ter vícios daquele projeto. Quando a pessoa ela trabalha em múltiplos projetos diferentes, ela está em equipes diferentes e, naturalmente, ela tende a ter menos viés nesse tipo de avaliação. Então, por isso que a gente levou em consideração esses dois aspectos e ficou bem heterogêneo mesmo. E, assim, foi bem representativo. A gente teve homens, mulheres e pessoas. Eu não vou lembrar a quantidade de países agora, eu acho que foi 37, enfim, minha memória já está não está me ajudando nesses números em específico, mas eu sei que a gente teve países representando todos os continentes. Então, eu acho que foi em torno de 30 e poucos países. Então, a gente teve uma amostragem, de fato, bem significativa, né, que dá bastante segurança da gente validar essa pesquisa e que resultou numa publicação na Empirical, que, como você falou, é uma revista top 3 aí na área de engenharia de software, Qualis A1, e nos deixou assim bastante satisfeitos. Eu acho que foi o momento que a gente percebeu assim, a gente está realmente no caminho certo. A gente acertou o ponto aqui no tema de pesquisa e eu acho que isso vai dar caldo para um bom tempo. E assim eu continuo esperando. Boa. Para além dos Cold Smells, você e o Marco Túlio publicaram 2 artigos sobre refatorações também, que fazem parte do catálogo. O primeiro se chama Rumo ao Catálogo de Refatorações para Elixir, na IAEE, International Conference on Software Maintenance and Evolution, 2023. E o segundo, Entendendo Refatorações na Linguagem Funcional Elixir, na Empirical Software Engineering, 2025. Você pode nos explicar assim, qual foi o processo para chegar nesse catálogo de refatorações? Ele seguiu o mesmo método dos Cold Smells? Enfim, a gente chegou a comentar mais ou menos isso na entrevista com o Gabriel do RefatoRX, então seria interessante ver o seu ponto de vista também, né? Entendi. Na verdade, assim, a gente meio que repetiu a receita de bolo da parte de smells, só que com algumas adaptações, né?
por exemplo, a gente optou novamente por ter uma publicação em uma trilha de resultados preliminares. Então, esse paper da ICSME, ele foi na trilha NIR, que é uma trilha equivalente à era da ICPC, onde você tem papers ali que são trabalhos em andamento. Então, a primeira versão do nosso catálogo de refatorações foi publicada dessa forma, e depois ele evoluiu para um journal na Empirical Software Engineering de novo, com um catálogo já robusto e validado. Só que aí, falando das pequenas variações que a gente teve, né, no paper da ICSME, de 2023, a gente não começou com uma revisão da literatura cinza, igual a gente fez para Smells. A gente começou com uma revisão sistemática da literatura científica. E por quê? Né? Por que a gente não repetiu a mesma coisa? Porque de antemão a gente já sabia que para refatorações, diferentemente de Smells, já existiam algumas investigações no contexto de programação funcional. Então, partindo do pressuposto que fontes de informação revisadas por pares tendem a ter informações de mais qualidade, mais confiáveis, né, a gente resolveu começar por uma revisão sistemática da literatura científica. Então, o paper da ICSME basicamente foi a primeira versão da nossa revisão sistemática da literatura, onde a gente conseguiu prospectar, eu acho que em torno de 50 refatorações que eram aplicadas em outras linguagens, mas que também eram compatíveis com o Elixir. A gente teve esse trabalho, digamos assim, de avaliar a compatibilidade, né? Mas, naturalmente, nessa primeira versão do catálogo, a gente não tinha refatorações específicas para Elixir, porque não existiam publicações, investigações sobre refatorações para Elixir. Então, a gente tinha, das 4 categorias da versão final do catálogo, a gente acabou tendo 3 delas nessa primeira versão. A gente tinha refatorações tradicionais, a gente tinha refatorações funcionais e refatorações para Erlang. Né? O Simon Thompson, que é conhecido, né, na nossa área, basicamente a maioria desses trabalhos que vêm de refatorações funcionais vem do grupo do Simon Thompson ou grupos que, digamos, ficam orbitando o grupo do Simon Thompson. Eles têm trabalhos para Haskell, têm trabalhos para Erlang, têm trabalhos para OCaml, eles têm algumas ferramentas, inclusive, de refatoração para essas linguagens. Então, boa parte dos papers que a gente extraiu nessa primeira parte veio dali, veio dessa bolha, digamos assim. Só que na segunda versão a gente queria a mesma coisa, a gente queria um catálogo mais robusto, a gente queria ter coisas específicas para Elixir, se elas existissem, né? E a gente queria validar. Então, a partir do feedback que a gente recebeu da publicação do ICSME e também da minha defesa de proposta de tese, que eu tinha feito nessa altura, eu acho que eu defendi minha proposta de tese uma semana antes de ir para a Colômbia apresentar o paper da ICSME. A gente resolveu, então, refazer a nossa revisão da literatura do zero, tendo uma query de busca mais robusta, que envolvesse também linguagens multiparadigma, né? E a gente poderia citar como exemplo Swift, Kotlin, Rust, dentre outras. Então a gente ficou com uma query de busca bem mais robusta. Isso nos trouxe um volume de papers bem maior e o catálogo naturalmente ganhou mais coisas, né? E além de refazer essa revisão da literatura científica, a gente fez sim uma revisão da literatura cinza, num segundo momento, para buscar esse conteúdo da comunidade. Fizemos também o processo de mineração de repositórios de código da mesma maneira que a gente fez lá para Smells, e fizemos um novo survey para validação. E aí esse survey ele teve uma participação similar, né, em torno de 150 desenvolvedores, numa amostragem bem heterogênea também, gente muito experiente, gente mais no início, gente que trabalhou em múltiplos projetos, e, se eu não me engano, a gente passou de 40 países e, novamente, representando todos os continentes. Então, isso acabou resultando num segundo paper de Empirical, que é bem recente, né? A publicação saiu no dia da divulgação do episódio do Gabriel no Elixir em Foco. Bem interessante essa parte de compatibilidade e também da Curie que vocês acabaram deixando mais robusta com outras linguagens de multiparadigma também,
porque Elixir ele tem uma peculiaridade bem grande, assim. Erlang também, no caso, né, como fonte originária, né? E acaba ficando distante, assim, das linguagens mais clássicas, digamos assim, quando a gente pensa no paradigma funcional, como, né, você falou Haskell, Camel, ou até mesmo o Lisp, né? Então, é, dentre essas peculiaridades de Elixir, né, talvez focando mais em concorrência ou paralelismo, ah, tem, tipo, o quanto você acha que essa query mais robusta com outras linguagens multiparadigmas aumentou, tipo, qual foi o efeito de fato nesse aumento da quantidade de refatorações no catálogo? Você acha que foi mais expressivo? Você acha que olhando mais para a literatura mais clássica, já tinha um volume mais expressivo antes, e aí, tipo, foi só uma questão de refinamento com um multiparadigma? Ou faz parte como um todo, né? Entendi. Essa pergunta ela é bem interessante. Embora eu não tenha os números exatos de cabeça, curiosamente, a nossa segunda versão da revisão sistemática da literatura, por mais que a gente tenha tido uma query mais robusta, envolvendo mais linguagens, o impacto que ela teve no crescimento do catálogo foi muito pequeno, né? A gente teve, assim, vou colocar em ordem de grandeza, para não correr o risco de errar, a gente teve no máximo umas 5 refatorações novas vindas dessa segunda versão da revisão da literatura cinza. A maioria desses 30 e poucas estratégias de refatoração que agregaram o catálogo nesse segundo momento vieram, de fato, da revisão da literatura cinza e da mineração de repositórios de código. Então, eu acredito que isso mostra que a nossa primeira versão da query de busca ela já era bem robusta, né? E também poderia mostrar outras coisas. Eu acho que a gente poderia extrapolar que isso indica em que pesquisas para linguagens multiparadigma, né, envolvendo refatoração e code smells, possivelmente é um campo promissor, porque a gente tem pouca publicação ali. Senão a gente teria recuperado um grande volume nesse segundo momento que poderia ter um impacto maior no catálogo. Então, assim, é um tema que depois a gente pode até fazer um gancho mais na frente aí na entrevista quando a gente for falar do nosso evento, né? Mas eu acho que isso mostra claramente esse aspecto, né? O impacto foi pequeno, o catálogo cresceu por meio das outras fontes, principalmente. Isso, exatamente. Essa era a ideia que eu queria puxar e dar uma discutida. Bom, a gente acabou já chegando a falar que provavelmente vão nascer trabalhos futuros, mas eu queria entender também se, tipo, dentro da tese, né, da sua tese de doutorado, você chegou a deixar alguma coisa fora de lá, ou os trabalhos futuros tendem a ser só para, digamos assim, complementar coisas que ficaram, assuntos que ficaram abertos na tese de doutorado que já existe, né? Entendi. Na verdade, assim, a gente teve um grande trabalho ao longo da tese de fechar o nosso escopo, né? Porque quando você começa numa pesquisa que vai dando certo, digamos assim, as ideias vão aflorando, as sugestões vão chegando, e se você não tiver o devido cuidado, você acaba criando um Frankenstein, né, na sua pesquisa, tentando agregar todas aquelas questões. Então, o nosso foco ele acabou ficando muito restrito no escopo da tese, né? Digamos, replicar o formato do livro do Fowler. Né? O que é o livro do Fowler lá de refatorações, o tradicional, lá de 99? O livro do Fowler ele tem um catálogo de 22 cold smells, ele tem um catálogo de 72 refatorações, e ele cria correlações entre esses dois catálogos. Da seguinte maneira, o cold smell X pode ser removido pelas refatorações Y, Z, e alguma outra coisa, né? Já a refatoração tal, ela pode ser usada para remover esse e aquele cold smell. Então, o livro do Fowler, ele gira em torno disso. Então, na minha tese, eu tentei replicar exatamente a mesma coisa. A gente tem um catálogo de 35 cold smells, o primeiro capítulo de pesquisa, digamos assim, da tese. A gente tem um catálogo de refatorações, segundo capítulo de pesquisa da tese. E a gente tem a correlação entre esses catálogos, mostrando qual smell pode ser retirado por qual refatoração. Inclusive, por quais sequências de refatorações. A gente levantou algumas refatorações compostas que podem ser usadas. Então, olha, para o cold smell A, eu posso usar essa e aquela refatorações nessa ordem que eu vou remover ele.
Então, a tese ela ficou dentro desse escopo, digamos assim, né, de replicar o Fowler para esse contexto específico. No entanto, a gente deixou como alguns trabalhos futuros essa questão de criação das ferramentas para automatizar isso, que vai ser o nosso próximo passo, mas a gente tem várias outras questões. Por exemplo, a gente pode investigar a correlação entre cold smells. Né? Existem algumas pesquisas, quando o professor Marcelo Maia, da Federal de Uberlândia, conversou aqui com o Adolfo no Fronteiras de Engenharia de Software, ele falou um pouco sobre esse tipo de pesquisa. A gente tem para os smells tradicionais do Fowler, algumas pesquisas que dizem algo nesse sentido. Olha, se eu tenho 3 cold smells detectados aqui na minha base, qual que eu devo retirar primeiro? Tem algumas correlações que dizem o seguinte, ó, quando você tira esse cold smell aqui, geralmente você tira por tabela esses outros 2 aqui. Então, quando você tem um cold smell que a retirada dele pode impactar na retirada de outros também, é melhor você retirar esse primeiro. Né? Só que esse tipo de correlação a gente não tem. Né? A gente, na nossa pesquisa, a gente levantou, por exemplo, a questão da relevância dos smells. Então, quanto mais relevante, mais prejudicial ele é na base, melhor você tirar ele primeiro. Isso é um aspecto. Mas a gente ainda não tem essa correlação entre smells. Isso é algo para se investigar. Qual smell que, quando retirado, acaba retirando outros também? Né? Então, isso é um ponto. A gente tem algumas outras questões relacionadas a teste smells, que é algo que não veio no nosso escopo, né? Smells específicos para teste. Né? Eles existem para Elixir, eles existem para funcionais, é algo que pode ser investigado. Então, assim, depois eu imagino que o Adolfo vai deixar no link da descrição a tese completa. Eu recomendo assim que quem estiver interessado no tema, quiser investigar algo nessa área, dê uma lida na parte de trabalhos futuros da tese, porque a gente deixou uma sessão bem robusta, tem bastante coisa para se fazer dentro da área ainda e a gente pretende continuar fazendo. Muito bom. Então, com isso, a gente chega na parte 4 do nosso podcast, do nosso episódio, Outros Temas, e a gente vai começar justamente com isso, né? Que você teve a ideia e convidou a mim e ao Marco Túlio Valente para organizarmos o First Workshop on Software Engineering for Functional Programming. Esse eu vou traduzir, é o primeiro workshop para engenharia de software para programação funcional. Mas a sigla tem que ser em inglês, porque senão não faz sentido. SE4FP. Então vai acontecer no CBSoft, que vai acontecer em setembro, em Recife. Então, explica para a gente por que este evento é importante, convida as pessoas a submeterem seus trabalhos. Entendi. Antes de eu compartilhar minha tela aqui com vocês para fazer um pequeno pitch sobre o evento, eu vou falar assim da motivação, né, principal dele. A gente percebeu que, com a nossa pesquisa no doutorado, em que existe, de fato, assim, talvez eu esteja exagerando, mas nem tanto, né? A gente tem quase que uma engenharia de software inteira para ser revisitada em torno do paradigma funcional. A gente trabalhou um pouco com o aspecto de qualidade de software e mesmo assim uma sub-área de qualidade de software, que são cold smells e refatorações. Mas assim, se a gente for parar para pensar métricas usadas para detectar cold smells, isso inclusive é um outro trabalho futuro que a gente listou lá, né? A gente tem alguns trabalhos, né, que tem métricas orientadas a objeto usadas para detectar cold smells. Aquelas métricas, elas fazem sentido para detectar smells em um sistema funcional? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que investigar para saber. Será que existem métricas específicas para esse paradigma? É bem provável que sim, mas isso ainda não foi investigado. Né? E teste, né? As técnicas de teste aplicadas para um código orientado a objeto, elas são as mesmas, né? Dentro de um código funcional, né? As arquiteturas que são mais usadas para um código orientado a objeto, será que elas são necessariamente as melhores para um código funcional? Então, a gente percebeu que a gente tem uma engenharia de software inteira para revisitar, né, em torno desse paradigma, e o ideal é que a gente conseguisse criar uma comunidade de pesquisadores e desenvolvedores em torno disso, para a gente fazer a área crescer. Então, como um dos subprodutos da tese, veio a proposta do SE4FP, que foi aceito lá no CBSoft desse ano,
Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para fazer um pequeno pitch, para contextualizar melhor os objetivos desse evento, quando que ele vai ser, como é que são os artigos que a gente pretende receber por lá, enfim, vou compartilhar aqui com vocês. Então, como a gente já adiantou, né, esse é o primeiro workshop de engenharia de software aplicada à programação funcional no Brasil. Então, é uma iniciativa pioneira que a gente está propondo como um subproduto da minha tese. E o que vem a ser, né, esse evento? É um evento sem fins lucrativos, ele é organizado por pesquisadores brasileiros, mais especificamente organizado por mim, pelo Adolfo, né, e pelo professor Marco Túlio, que foi o meu orientador no doutorado, e ele vai acontecer como um evento satélite dentro do CBSoft 2025, que para o ouvinte do Fronteiras de Engenharia de Software, eu imagino que isso não seja uma novidade, mas para o ouvinte do Elixir em Foco, talvez sim, né? O CBSoft, ele é um dos maiores eventos de software da América Latina. Então, ali a gente tem dentro dele acontecendo o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, Simpósio Brasileiro de Linguagem de Programação, dentre outros, né? Então, o nosso workshop, ele vai ser um evento de meio-dia, que vai acontecer dentro do CBSoft. Lá a gente pretende ter palestras, apresentações de papers vindos tanto da academia quanto da indústria, e a gente vai ter uma mesa redonda de fechamento no final, que inclusive vai virar episódios do Elixir em Foco e do Fronteiras de Engenharia de Software, para a gente pôr ali membros da indústria e da academia discutindo em torno dessa comunidade que a gente pretende começar a criar. O CBSoft ele vai acontecer em Recife esse ano, entre os dias 22 e 26 de setembro, é um evento presencial, e dentro dele o nosso workshop, né, o SE for FP, vai acontecer no dia 23, que é o segundo dia do CBSoft. Então, como eu também já tinha adiantado, né, embora as linguagens funcionais elas estejam se tornando cada vez mais populares na indústria, ganhando relevância nos últimos anos, a pesquisa de engenharia de software aplicada a esses sistemas funcionais ainda é algo muito inexplorado. Isso a gente percebeu ao longo da minha tese, então isso justifica, no nosso ponto de vista, a gente fortalecer uma comunidade em torno dessas investigações. Né? Então, os objetivos principais do SE for FP são exatamente atrair, né, pesquisadores e desenvolvedores interessados aí em construir uma comunidade forte brasileira de trabalhos, né, nessa área, e discutindo, né, os desafios do uso de programação funcional em código de produção, avaliando eventualmente a compatibilidade e a aplicabilidade de estudos que já foram conduzidos para orientação a objeto dentro do contexto funcional. Será que eles se aplicam? Será que não? Será que tem coisa específica? A gente tem muita coisa para investigar nesse sentido. Então, no final, a gente pretende, então, promover, né, boas práticas de engenharia e também criação de ferramentas específicas, né, para lidar com esses sistemas implementados nas mais diversas linguagens funcionais ou também linguagens multiparadigmas que aplicam fortemente princípios funcionais. Esse evento ele tem um atrativo interessante, que ele vai acontecer num hotel lá de Pernambuco que se chama Mar Hotel. O Mar Hotel ele é muito pertinho do aeroporto de Recife, ele fica a 3 quilômetros do aeroporto, 13 minutos só de carro. Então, para quem for lá, é muito fácil de chegar no evento, de se hospedar, e, naturalmente, ele fica a 500 metros só da orla, desse paraíso aqui. Então, nos intervalos lá do evento, quem quiser, né, tomar um ar fresco, tomar um banhozinho de mar, beber uma água de coco, enfim, isso será possível, né? O evento ele vai estar ali do lado. E a gente tem um Call for Papers aberto, né? A gente espera, na nossa programação, ter apresentações de artigos, vindos tanto da academia, né, que aqui eu estou listando como Research Papers, tanto papers que vêm da indústria. Os papers da academia, eles vão ter um limite de 6 páginas, sendo as 5 primeiras, digamos assim, para o corpo mesmo do artigo, e a última página exclusiva para as referências. Naturalmente, o paper submetido ele pode ter menos páginas do que esses limites que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, nessa trilha da academia, são bem vistos aí pesquisas e experimentos, né, aplicados, né, de engenharia de software usada em códigos funcionais,
E essas pesquisas elas podem estar tanto num estágio mais avançado, quanto também em estágios preliminares, similar às trilhas que eu submeti, por exemplo, lá no ICPC, a ERA, e também submeti lá no ICSME, na NIR, dos papers de smells e refatorações que eu falei agora há pouco. Já os papers da indústria serão papers aí de 4 páginas, sendo as 3 primeiras para o corpo do paper e a última exclusiva de referências. O paper pode ser menor também. E a ideia aqui é receber de desenvolvedores, especialmente desenvolvedores que já estão trabalhando com código em produção, né, códigos funcionais em produção, o relato de experiências de aplicação de práticas de engenharia de software dentro desse contexto. Então, assim, como é que você testa seu código? Quais são as arquiteturas que você está usando? Quais são as melhores práticas? Enfim, esse tipo de discussão, ela vai enriquecer, no nosso ponto de vista, a criação dessa comunidade, porque a comunidade acadêmica vai ter contato com esses relatos da indústria e, naturalmente, vai despertar o interesse de começar a fazer as investigações e isso evoluir para outro patamar. Os tópicos de interesse das submissões de papers aqui para o nosso evento, eles estão listados lá no site e vocês podem acessar isso por meio desse QR Code que está aqui na tela nesse momento. Uma dúvida que a gente vem recebendo pelas redes sociais aí na divulgação do evento é exatamente essa daqui. Né? Quais linguagens de programação são aceitas nos papers submetidos para o SE4FP? Será que são só as linguagens funcionais? Como Erlang, Haskell, F#, Elixir, Scala, Clojure, dentre outras? Na verdade, não, pessoal. Aqui a gente espera trabalhos, sim, vindos de linguagens funcionais, mas a gente também aceita, e eles são extremamente bem recebidos, papers vindos de linguagens multiparadigma, tipo JavaScript, Python, Java, Rust, Swift, Kotlin, entre outras, porque essas linguagens, hoje em dia, elas têm uma influência muito grande do paradigma funcional. Essas linguagens, a maioria delas tem list comprehension, pattern matching, high order function, funções puras, imutabilidade, questões como essa, que se o trabalho for nessas linguagens multiparadigma, mas estiver explorando com ênfase esses aspectos funcionais, para a gente é tão valioso quanto os trabalhos vindos das linguagens funcionais, porque possivelmente a gente consegue adaptar o resultado de uma pesquisa dessa para um outro contexto específico do paradigma. Então, a gente não tem esse tipo de limitação. Algumas datas importantes, a gente está aceitando o registro dos papers, né? Basicamente, o registro você vai enviar lá o título e o resumo do seu paper até o dia 20 de junho, sendo até o dia 27 de junho a submissão do paper completo, que naturalmente vai ser avaliado por um comitê de programa que está em formação, mas é um comitê já robusto, a gente tem, inclusive, membros internacionais participando dele. No dia 1º de agosto vai ser a notificação dos autores sobre os papers que foram aceitos ou não, aí os autores vão ter uma semana para enviar a versão final, né, até o dia 8 de agosto, e o workshop acontece no dia 23 de setembro. Então, vocês podem adicionar essas datas na agenda para já ficar de olho e participar do evento com a gente. Os organizadores, como eu já falei, somos eu, o professor Marco Túlio Valente, da UFMG, o Adolfo, né, que é o host aqui do podcast, né, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e é um evento que vai ser colocado dentro do CBSoft, como eu já falei. Por esse QR Code, todos os detalhes do nosso evento vocês conseguem acessar, tá? O site já está bem estruturado, recomendo que depois vocês acessem e, se tiverem alguma dúvida ainda, pode entrar em contato com a gente. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui, onde a gente está falando do evento, para também divulgar a possibilidade de patrocínios que empresas que estiverem ouvindo o podcast possam se interessar em patrocinar o nosso evento, né? Eu vou compartilhar aqui como que são as nossas cotas de patrocínio e quais são os benefícios de cada uma delas. Como eu já tinha falado, é um evento sem fins lucrativos, só que naturalmente esse evento ele gera gastos para ser organizado, né? A gente tem as diárias dos organizadores, a gente tem translado, a gente tem, dentre outros aspectos que gera custo. Então, os patrocínios, eles são unicamente com o objetivo de cobrir os custos do evento, não gerar lucro. Então, por que eu deveria patrocinar, né, o SE4FP?
a gente está construindo uma comunidade, né, de pesquisadores que naturalmente vão gerar resultados ao longo dos anos que vão refletir em aspectos positivos para as empresas. Então, ajudar a construir essa comunidade é investir em uma qualidade de software para o futuro, né? Então, isso não deixa de ser um papel nobre. Além disso, ali a gente vai ter pesquisadores e desenvolvedores especializados. É, então, as empresas que patrocinarem vão ter acesso a essas pessoas, então não deixa de ser uma oportunidade de recrutamento também, né? E, naturalmente, visibilidade para a marca, né? Pelas nossas mídias sociais, pelo site, pelo próprio evento em si. E a gente julga que, por ser a primeira edição de um workshop que a gente espera que dure muitos anos e traga muitos frutos, não deixa essa edição não deixa de ser um marco histórico. Então, quem estiver patrocinando essa edição, de uma certa forma, está participando disso, né? Então, as empresas também poderiam eventualmente mandar colaboradores para participar, vendo as palestras, vendo as apresentações de trabalho, e isso não deixa de ser uma oportunidade de desenvolvimento profissional para essas pessoas. E como eu já tinha adiantado, os trabalhos futuros gerados de tudo isso vão gerar benefícios para todo mundo. Então, na nossa cota Gold, que é a cota mais alta, digamos assim, são os patrocinadores que possuem mais benefícios, eu estou destacando aqui alguns deles. Né? Na nossa mesa redonda, que vai encerrar o evento, e a gente pretende ter ali alguns participantes ilustres, essa mesa redonda ela vai ser gravada simultaneamente como episódios também do Fronteiras de Engenharia de Software e do Elix em Foco. Quem for patrocinador Gold, ele vai ter a possibilidade de vincular nessas gravações um vídeo de propaganda da sua marca, além do seu logo ficando disponível ao longo de todo o episódio. Né? Esses episódios eles ficam disponíveis no YouTube, no Spotify, principalmente, que são as plataformas onde a gente tem eles em vídeo, digamos assim. E, além disso, o logotipo do Gold ele vai aparecer na maior proporção dentre todas as outras cotas em todas as nossas plataformas digitais impressas, os nossos banners, os nossos perfis no LinkedIn, no Twitter, no Blue Sky, e também no Instagram, né? Bom, presencialmente a gente vai ter ali o evento acontecendo em Recife e o Gold ele vai ter a possibilidade de exibir um vídeo de 1 minuto, tanto na abertura quanto no fechamento do evento, destacando a sua marca. Ele vai ter também presença garantida na mesa redonda, né? A nossa mesa redonda, que vai ter profissionais, né, da indústria e da academia, quem for patrocinado do Gold vai poder ter um colaborador da empresa como participante da mesa redonda, discutindo e expondo a marca, né, de uma certa forma. E a empresa que for Gold, ela vai ter direito a 3 ingressos de estudante no CBSoft, que ela vai poder distribuir livremente para sua equipe, ou, enfim, sortear do jeito que ela achar melhor. E esses ingressos, eles dão acesso não apenas ao nosso workshop, mas o CBSoft inteiro, tem muita coisa importante e interessante acontecendo ali. Já o Silver, ele tem uma participação um pouco menor do que o Gold, né? Ele vai poder exibir o seu logotipo nas gravações dos episódios de podcast, mas ele não vai ter direito aos vídeos, né, de propaganda dentro desses episódios. E, naturalmente, o logotipo ele vai aparecer numa proporção menor do que a do Gold. Fisicamente, né, ele vai ter a sua marca exposta nos nossos painéis impressos, com uma proporção inferior à do Gold, e ele também vai ter direito a ingresso para o CBSoft, mas ao invés de 3, igual o Gold, ele vai ter direito a 1. Já o Bronze, que é a nossa cota mais acessível, digamos assim, é uma cota que vai dar direito à exibição da logomarca no nosso website e nas nossas redes sociais, em proporções menores, digamos assim, e vai ter direito também à distribuição de brindes lá presencialmente no evento. Por essa tabela, a gente consegue ver de forma bem comparativa. Eu não vou detalhar ela toda, porque no site do evento, quem tiver interesse em ter mais detalhes, tem acesso a esse documento que eu estou mostrando. Mas aqui a gente vê, basicamente, ali um comparativo de benefícios entre as cotas e os valores aqui embaixo destacados. Né? Então, são valores que a gente julga que, comparado a outros eventos, são valores bem simbólicos. Né? A cota Gold, $500 ou R$3.000, a cota Silver, $2.000 ou então R$12.000, e a cota Gold,
US$ 3.000 ou R$ 18.000. A gente tem limites para isso, né? A gente vai ter no máximo 2 patrocinadores Gold, 4 Silver e Bronze é ilimitado. Então, quem tiver interesse pode nos procurar. Os contatos do evento estão aqui. E, enfim, me coloco aí à disposição para fazer maiores esclarecimentos que o podcast achar interessante sobre o evento. É isso o nosso pitch aqui, pessoal. Muito bom. O link do evento tá na descrição do episódio. E eu vou publicar também essa parte aqui, por conta da data, né? A gente vai publicar ela antes, como corte nos nossos canais do Elixir em Foco e do Fronteiras de Engenharia de Software. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o seu doutorado. Então, a gente estava conversando antes, então você me confirmou essa informação que eu achava que era verdade, que você fez seu doutorado totalmente no Brasil. Você não passou nem mesmo um período sanduíche fora, numa instituição dos Estados Unidos, da Europa, como vários estudantes fazem. Então, são várias perguntas aí juntas, né? Surgiu a oportunidade de fazer um sanduíche fora? Se surgiu, por que que você não fez? Mas o meu ponto é que, independente disso, né, dá para fazer um doutorado de qualidade no Brasil. Você teve ótimas publicações, a banca gostou do seu trabalho, enfim. Por que que você decidiu não fazer um sanduíche fora? Entendi. Essa é uma pergunta interessante, porque acaba esbarrando em algumas questões familiares que eu posso compartilhar com o maior prazer. Eu tenho uma carreira acadêmica um pouco atípica nos dias atuais, digamos assim. Eu terminei o meu mestrado em 2012, aqui na UFV, eu fiz o meu mestrado aqui na UFV, e logo em sequência eu já ingressei na carreira acadêmica. Então, eu ingressei na carreira acadêmica como mestre. Mas eu tinha uma proposta de realizar um doutorado imediatamente em uma universidade na Bélgica, a Universidade de Leuven. O meu orientador aqui da UFV tinha um contato lá e tudo mais. Só que como a carreira foi me levando a trabalhar primeiro do que terminar minha formação, digamos assim, essa bola dessa primeira oportunidade passou. Né? Então, eu fui me envolvendo nos projetos com a graduação. Eu fui coordenador de curso na graduação aqui da UFV por 4 anos, então foi um período intenso em que eu não tinha muito tempo para pensar em qualquer outra coisa. Quando veio a pandemia, né, em 2020, que a gente deu aquela desacelerada, começou a trabalhar remoto, né, e eu passei a participar das reuniões semanais do grupo de pesquisa do professor Marco Túlio Valente na UFMG. Eu ainda não era aluno de doutorado na UFMG. Só que eu fiquei em torno de um ano participando dessas reuniões semanais e me inteirando com o grupo. Né, isso aconteceu por intermédio de um ex-professor aqui da UFV, o professor José Luiz Braga, foi um dos meus mentores de carreira, foi meu professor de engenharia de software no mestrado. Então, um dos caras que me incentivou a trabalhar na área me colocou em contato com o professor Marco Túlio, que é ex-aluno da UFV, ele fez a graduação na UFV. Então, o Zé Luiz tinha sido professor dele, enfim. Por meio desse contato, a gente começou a participar e eu tomei muito gosto pelo grupo do professor Marco Túlio, né, que dispensa comentários, né, tem sempre publicações de impacto, é uma referência na área no Brasil. Então, eu pensei, por que não fazer o meu doutorado com uma das referências na área aqui no Brasil, né? E na época pensei em submeter a proposta, conversei com o Marcos, ele se me orientaria e ele se dispôs. Enfim, comecei a pesquisa na UFMG e inicialmente a gente tinha sim uma ideia de que uma parte do meu doutorado fosse sanduíche. O Marco tem muitos contatos internacionais e tudo mais. Só que com torno de um ano de doutorado, eu tive uma grata surpresa que foi a gravidez da minha esposa, né? Do nosso primeiro filho, do José. E isso, para todo mundo que é pai, sabe, o primeiro filho acaba dando um cavalo de pau na vida da gente, a gente tem que se adaptar em vários aspectos aí, profissionais e pessoais, e um deles foi a desistência de ir esse período para fora do Brasil, no primeiro momento, porque não seria compatível com o meu filho ainda muito jovem, ia ser um transtorno muito grande. Então a gente optou por fazer o doutorado completamente aqui na UFMG.
deixando a possibilidade de repente, no futuro, fazer um pós-doc fora ou coisa do tipo. E assim, para ser bem sincero, eu não me arrependo nem um pouco pela escolha. Eu acho que os resultados dizem por si só, a gente conseguiu atingir resultados assim que me deixam bastante satisfeitos assim. Eu acho que se eu fosse olhar no início, fosse imaginar onde que eu chegaria com a minha pesquisa, eu acho que eu passei de um ponto em que eu tinha um anseio, digamos assim. Eu acho que isso pode servir de exemplo para outras pessoas que passam por uma situação similar. Às vezes isso pode ser um motivo de frustração para alguns. Falar, poxa, eu não vou poder ir para fora, às vezes aqui eu vou ter uma formação inferior ou vou ter menos oportunidades. Eu acho que a gente está num mundo globalizado. Hoje em dia a gente tem contato com pessoas de qualquer ponto do mundo com uma certa facilidade, pode trocar conhecimento e, enfim. Sinceramente, eu acho que isso já não é mais uma limitação para ninguém. Eu acho que a diferença maior quem faz é o que o aluno está disposto a fazer, o que a proatividade dele e o lugar onde você está não vai ter tanto impacto assim. Pelo menos essa é a minha visão. Perfeito. Inclusive a gente já teve até. É interessante que a gente já teve aqui entrevistados que tempos depois foram trabalhar fora. Recentemente a gente teve o caso contrário, né? Fernanda Madeiral, que era professora fora, agora é professora lá na UFPE. A gente já teve aqui, eu não sei se ela falou aqui ou em outro ambiente, a professora Tayana Conte da UFAM, que ela disse assim, às vezes as pessoas romantizam muito, né, as universidades no exterior, porque ela falou que ela passou um período lá, se chama de pós-doc, às vezes eu gosto mais de chamar de sabático, mas ela passou esse período lá na Califórnia e ela disse, não, ok, tem coisa muito boa lá, muito dinheiro, mas também tem coisa que é complicada, a pessoa fica completamente dependente de verba, então neste dia em que a gente está gravando, e provavelmente por muito tempo ainda, né, o presidente lá nos Estados Unidos é o Donald Trump, que está cortando verba de projeto que já estava aprovado, já estava rodando. Qual é o nome da professora? Amy. Esqueci o sobrenome dela, mas é uma professora, inclusive é uma mulher trans, né? É a professora na universidade, eu acho, de Washington. E ela está trabalhando com, acho que, diversidade no ensino de programação. Um trabalho maravilhoso, com que na administração anterior, e veja, esse tipo de coisa, financiamento de pesquisa, geralmente não tem influência da administração, mas ela ganhou um bom dinheiro, né? Se bem que também o Igor Saimaker, né, que é professor lá fora, ele fala assim, você vê assim o número, a quantidade de dinheiro que é alocada para um projeto, né, é sempre relativo, né? Porque você tem que tirar uma parte da universidade, tem que tirar uma parte para os bolsistas, acaba não sobrando tanto assim, mas é mais do que a gente tem aqui. Então ela estava com um projeto com bastante dinheiro, simplesmente chegou um dia a carta dizendo assim, acabou, você não vai receber mais nada. Enfim, vantagens e desvantagens, situações. Mas aí eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta para você, porque eu lembro que hoje você comentou no Twitter, qual foi a influência daquele episódio do Marcelo Maia sobre Cold Smells no seu trabalho? Ah, sim. Na verdade, assim, tanto o Fronteiras de engenharia de software quanto o Elix em Foco, eles tiveram alguma influência no ponto de partida lá do nosso trabalho, né? Porque eu expliquei no início da entrevista que a gente queria explorar funcional, a gente queria explorar engenharia de software aplicada a funcional, depois a gente queria explorar qualidade de software em funcional, mas qualidade de software é um mini-mundo, né? Então, assistindo o episódio do professor Marcelo Maia, que acho que ele foi quebrado em duas partes, se eu não me engano, são episódios assim excelentes em que ele dá um overview sobre as pesquisas de Cold Smells. E ele fala sobre Cold Smells de contexto específico, como um ponto em quente para pesquisa. E aí aquilo brilhou os olhos, falou, olha, pronto, é Cold Smells, a gente vai começar com Cold Smells e as refatorações vieram por consequência, digamos assim, né? Porque se você fala de Smells, possivelmente você vai falar de refatorações para removê-los. Então, digamos que a decisão pelo ponto em que a gente iria investigar dentro de qualidade de software para programação funcional veio por influência daquele excelente episódio do professor Marcelo, que mostrou assim, ótimas oportunidades para a gente. Só que aí a gente tinha qual linguagem funcional, né? Afinal de contas,
a gente tinha que focar em uma. A gente não queria fazer uma pesquisa a nível de paradigma, a gente queria fazer de contexto específico, a gente queria focar em uma para ver aquilo é aplicado em código mesmo, de maneira menos abstrata. O Elixir em Foco foi um dos canais que me apresentou, digamos assim, com mais detalhes a linguagem Elixir. Por ser um ouvinte do Fronteiras de Engenharia de Software, eu acabei conhecendo o Elixir em Foco. E comecei a escutar os episódios e, enfim, o fato de ser uma linguagem desenvolvida por um brasileiro e tal, ter uma comunidade interessante. Então, um dos estalos, não foi o único, né? Mas um dos estalos, então, para a escolha do Elixir também veio por meio de um dos podcasts da sua rede. Então, não não coincidentemente, quem tiver a curiosidade de ler a minha tese lá vai ver que na seção de agradecimentos tem um agradecimento especial para o Adolfo, porque ele teve uma influência muito importante aí no ponto de partida dessa tese de doutorado. Eu agradeço aqui publicamente. Muito bom. E antes da pergunta final, a gente deixa um espaço para você convidar pessoas que queiram fazer mestrado ou doutorado com você, e também pessoas, empresas e pessoas pesquisadoras que queiram colaborar com suas pesquisas. Ah, joia, muito bem. Então, eu sou professor aqui do Departamento de Informática da UFV, como a gente já falou no início. Eu estou em processo de credenciamento no programa de pós-graduação. Como eu terminei meu doutorado bem recente, eu ainda não faço parte digamos, do corpo docente do PPGCC daqui. Mas isso é uma coisa temporária que vai se resolver rapidamente. Enfim, aqui a gente tem mestrado já há mais de 20 anos e o doutorado ele é um pouco mais recente, o doutorado ele é de 2018. Então, muito provavelmente já nos próximos meses eu vou poder estar recebendo alunos para trabalhar comigo, dando continuidade nesses pontos que estão em aberto, né, na minha tese, seja desenvolvimento de ferramentas, seja no correlacionamento de smells e refatorações, dentre vários outros pontos. Assim, a gente tem muitas coisas para trabalhar dentro dessa linha do SE for FP, né, que a gente já apresentou e criou. Então, a gente pretende, nos próximos anos, receber alunos para dar suporte à continuidade dessa linha. Na minha tese, eu tive suporte de empresas, como eu falei, tive suporte da Finbits, tive suporte da Rebase, tive suporte da Dashbit. Então, todas as empresas do ecossistema de linguagens funcionais, não apenas Elixir, mas principalmente Elixir, porque está na parte que a gente está mais focado, né? Que tiverem interesse em financiar esse tipo de pesquisa, né? E dar continuidade em algo que aparentemente está dando certo, né, Adolfo? Fiquem à vontade de me procurar, que a gente pode, enfim, tentar arrumar a melhor maneira de viabilizar isso. Seria, assim, muito bem recebido. E agora a gente chega à pergunta que define o podcast. Eu sempre gosto de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Lucas, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Olha, eu vou responder essa pergunta. Eu me preparei para ela, hein? Mas eu vou responder ela de uma forma não tão objetiva. Tá? Como a gente está falando de engenharia de software aplicada à programação funcional, não tem como eu não falar que essa é uma das fronteiras de engenharia de software. Naturalmente, eu não vou dizer que é a principal, mas essa é uma delas. A gente tem uma engenharia de software inteira para ser revisitada dentro desse paradigma. Então, tem muita coisa para se fazer, muito trabalho inédito a ser conduzido. No entanto, né, eu acho que da mesma forma que o Valim falou recentemente, e outras pessoas também compartilharam aqui com vocês, eu acho que a principal fronteira é entender de fato de uma maneira mais conclusiva em como a IA pode de fato nos ajudar dentro do processo de engenharia de software, né? A gente já tem muitas pesquisas em andamento com IA aplicada para automatização de várias das subtarefas do processo de desenvolvimento de software, mas tudo ainda é muito exploratório. Né? Então a gente ainda não tem nada muito conclusivo, a gente tem muito a evoluir nesse sentido. Até porque, fazendo um gancho com a primeira parte da minha resposta, se a gente for pensar em IA aplicada à engenharia de software funcional, eu especulo em que os resultados eles podem divergir bastante em relação à maioria das outras pesquisas, porque quando a gente pensa em LLM, essas LLMs elas são treinadas com grandes volumes de código, por exemplo.
né? Então, naturalmente, se a gente for pegar um GitHub da vida, se a gente for pegar, perdão, um ChatGPT da vida, o ChatGPT ele recebeu muito mais códigos em Python, Java, né, JavaScript, do que códigos em Elixir, do que códigos em Clojure. Então, possivelmente, né, um resultado que a gente obtiver com uma pesquisa que se aplica a bases de códigos orientados a objeto, talvez não tenham resultados tão bons em códigos aplicados em linguagens funcionais. Então, isso acaba convergindo as duas coisas. Eu acho que tem espaço para a gente ter esse tipo de investigação também, né? A IA aplicada à engenharia de software em contextos específicos, porque eu tenho para mim que esses resultados com certeza vão divergir bastante e a gente precisa de conhecer isso para poder aplicar. Então, as fronteiras, no meu ponto de vista, são essas. Certo, aproveito já que você falou isso. Normalmente eu não falo nada depois da resposta, mas dessa vez eu vou ter que falar porque é uma coisa que surgiu bem recente, né? Um Call for Papers da Empirical Software Engineering, onde você publicou, né, os artigos. É um special issue, edição especial sobre avançando a engenharia de software com Large Language Models. E das pessoas que está coordenando esse special issue é justamente o Marco Túlio Valente. Então, fica aqui a propaganda aqui do trabalho dele também em relação a isso aí. Tô vendo aqui que o deadline é 5 de setembro, então tá tranquilo aqui para quando vai ser publicado este episódio. E só uma observação assim de rede social, alguém falou assim que talvez a LX seja muito boa para... Porque assim, algumas pessoas estão achando que com esses LLMs a gente vai ficar só... Quem trabalha com software, no caso, a Zoe talvez possa falar melhor que isso, porque ela realmente que trabalha como engenheira de software aqui. Fica lá escrevendo prompt e o LLM gera o código. Mas assim, uma coisa é você tentar entender um código em C, outra coisa é você tentar entender um código em LX. Código LX não sei se existe um trabalho sobre isso, mas é mais fácil de entender, né? A gente acha, pelo menos nós da comunidade achamos que é mais fácil de entender. Então talvez o LX esteja numa boa posição por causa disso, porque o código é mais fácil de entender. Mas enfim, quem gostou aí desse tema tem até onde submeter já, que é essa edição especial. Eu só Tem vou ficado bem famoso, né? Sim. Deram até um termo lá, o vibe coding, né? Enfim, tá ficando cada vez mais famoso. Assim, na minha experiência, uso sim LLM, mas mais uma maneira de não só de ficar, né, reagindo ao que está sendo gerado, mas mesmo de guia mesmo, ou então mais para entender uma code base, tipo, sei lá, um projeto novo. Você não sabe nada daquilo, óbvio, tem a documentação, mas você precisa de um resumo geral do fluxo das regras de negócio, por exemplo. É bem interessante de usar, que aí ele consegue catalogar logo, fazer um resumão, você consegue já ter um contexto maior, né, do projeto. Mas a minha experiência, assim, com linguagens funcionais e LLM tende a ser meio aquém, sinceramente. Acaba que o treinamento é bem maior em codebases de outros paradigmas. E, enfim, é bem mais fácil você acabar gerando um código JavaScript, por exemplo, seja genuinamente funcional, né, no sentido de realmente funcionar, do que Elixir, por exemplo. Inclusive, às vezes o É, ChatGPT, até o Claude tem uma experiência melhor, mas às vezes ele acaba confundindo, acaba gerando código Ruby dentro de Elixir. E aí fica meio estranho. Mas enfim. o José Valim, né? Não sei se isso faz parte da empresa dele, mas ele lançou agora o Tidewave, né? Beyond Code Intelligence. E para quem é da comunidade o José Valim esteve aqui no Fronteiras, então não precisa explicar, é o criador do Elixir, né? E o Chris McCord, que é o cara que criou o Phoenix, que é o principal framework web para Elixir, ele também lançou uma coisa agora na ElixirConf EU 2025. Esqueci o nome, mas eu acho que tem Phoenix no nome. É também uma coisa para gerar aplicações em Phoenix a partir de prompts, né? Com LLMs. Enfim, essas coisas estão acontecendo. Qual vai ser o futuro, a gente não sabe. Mas antes de passar a palavra para o Lucas agradecer, eu vou
Quer dizer, passar a palavra para você se despedir, desculpa. Eu que agradeço, né? Mais uma vez você, Lucas. E lembro aqui para o pessoal que a gente vai ter esse Congresso Brasileiro de Software, Teoria e Prática, de 22 a 26 de setembro de 2025. Vai ter o SE4FP. A gente vai ter também em abril, no Rio de Janeiro, ó, pertinho de vocês hoje, o principal evento acadêmico de engenharia de software, que é o ICSE, International Conference on Software Engineering, vai ser em abril, no Rio de Janeiro, a primeira vez no Brasil, segunda vez na América Latina, eu acho, porque já teve na Argentina. Mas enfim, tem várias coisas acontecendo. Aí você falou bastante, Lucas, de qualidade de software. Vai ter também o SBQS em novembro, em São José dos Campos, que é o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Eu agradeço mais uma vez, passo a palavra para você se despedir das nossas e nossos ouvintes. Tá joia. Eu também agradeço, Adolfo. Realmente, assim, para mim foi um prazer receber o convite para participar aqui. Como eu falei antes, a gente já teve pessoas ilustres da área passando por aqui, pessoas brilhantes, e hoje chegou a minha oportunidade, então, estando no mesmo rol desse pessoal, não deixa de ser, assim, uma honra muito grande. Então, muito obrigado pelo convite, de dar esse espaço para compartilhar um pouco sobre a minha carreira acadêmica, sobre a minha tese, e também sobre essa iniciativa nossa do evento, e deixo aqui o convite para todos os interessados em participar do SE4FP, para, enfim, se engajarem, lerem lá as informações no site, nos acompanharem nas redes sociais, e se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Tá joia? Muito obrigado. Muito obrigada, Lucas. Agradecemos a todos os nossos e nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras de Engenharia de Software e do Elixir em Foco.